Agora, vamos lá, tá? O Mauro já disse que ele não se interessa muito pela pauta, então vou deixar ele para depois, para falar desse jogo do Neymar. Só que, gente, o Neymar chega ao Brasil, né? Joga ali, foram 6 partidas como titular, e uma que ele entrou no final, se eu não me engano, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele entra no final. Depois ele faz 6 jogos como titular. A gente dizia muito aqui, Neymar tá forçando muito. Será que não é bom fazer rodízio para ele aguentar o brasileiro? Acabou que ele sente a lesão, fica fora do jogo contra o Corinthians, ele sente contra o Red Bull, se eu não me engano, fica fora contra o Corinthians, no jogo que era ali o mais importante, que era eliminatório. O Santos é eliminado do Campeonato Paulista e o Neymar perde as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, né? As 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Neymar chega no Brasil e aí eu mesmo critiquei algumas vezes, porque eu digo, eu não sou um crítico ferrenho do Neymar, mas eu também não sou baba-ovo e não tenho rabo preso. Eu elogio quando eu acho que tem que elogiar, eu critico quando eu acho que tem que criticar. Falei até isso no Pânico, né? Quando eu participei aí na última quinta-feira, se eu não me engano. Por quê? Porque o Neymar, gente, ele se lesiona, ele demora para se recuperar. Enquanto ele tá lesionado, ele vai pro Carnaval no Rio de Janeiro, tem festa polêmica em sítio no interior de São Paulo, vai para tudo que é jogo da liga aí, que ele tem clube. Eu nem vou falar nome de liga, que eu não vou ficar fazendo propaganda, se nem transmissão a gente faz. Mas é uma liga que só tá bombando porque o Neymar fala dessa liga. Então, é óbvio, o Neymar é dono de clube dessa liga e com certeza é sócio dessa liga. E aí, ele vai nos eventos, ele vai nos jogos, aí ele cobra pênalti festivo no jogo, que é o pênalti do presidente do time. Cara, o que eu acho tá? O Neymar teria todo o direito de fazer todas as festas que ele quisesse, em todos os eventos que ele quisesse em folga, se ele não tivesse machucado. Ele machucado, eu não acho certo. Eu acho certo o jogador machucado focar em recuperação. Agora, a pergunta que eu faço, velho Vamp, e aí? Dá pra realmente acreditar que o Neymar vai levar essa volta ao Santos a sério? Ou ele tá mais preocupado em negócio, em comprar o Santos um dia, em ir para essa liga aí, que ele é dono de clube, em ir para Carnaval? Porque esse é o meu grande questionamento. Porque se o Neymar focar na recuperação dele, porque, gente, nos últimos 6 anos, a gente já deu esses dados aqui 1000 vezes, ele ficou fora mais de 3 anos por lesão. Nos últimos 6 anos, foram mais de 3 anos fora por lesão. Me desculpa, se ele não focar o mínimo, velho Vamp, ele não vai entregar o necessário, primeiro, para ser ainda decisivo para esse Santos. E o principal, que ele deu outra entrevista recentemente dizendo que ele tem o sonho de disputar a sua última Copa do Mundo. Agora, do jeito que tá, se lesionando do jeito que tá, e sem uma disciplina, pelo menos por 1 ano, para chegar voando, não dá para acreditar tanto, velho Vamp. Primeiro, né, 41 dias aí, como você falou, nesses 41 dias foi convocado para a seleção, foi cortado aí, essas polêmicas todas aí, né, em relação a tudo. E eu comecei a achar, tipo, que agora tem umas coisas que eu acho que é tudo montado, cara. Eu acho que é para dar like, sei lá, se é like, se é joinha, eu não sei como é que é, porque, não é cabível você chegar assim, você é um atleta profissional, aí você vai, você tá lesionado, aí você vai lá com um grupo. Lá com o grupo, todo mundo orando ou rezando, seja lá qual for a forma da religião de cada um. Ou reza, quem reza é os católicos e quem ora é os protestantes. Ali no grupo do santo tem tudo. Aí você participa da oração ou da reza. Com a camisa do Batman. Pá, todo mundo ali. O clube divulga as imagens. A TV do santo, né? Todo mundo agora tem isso, né? Aí, faz uma semana hoje, domingo, às 20 horas, contra o Bahia. Vou pro vestiário e depois eu vou para casa. Não assisto o jogo lá. Assisti de casa. Você assistiu. Na segunda-feira, às 19 horas, eu tô em Guarulhos, assistindo o jogo do meu time, que eu sou o presidente, que é uma liga amadora que está surgindo aí. Então isso para mim, isso vai ser comentado, tudo porque para mim já é plantado, Filma agora que eu tô lá também, eu não assisti no jogo do Santos, mas eu assisti o jogo
do meu time aí nessa King League que tem aí, né? E o futebol não dá mais tempo para isso. Principalmente no Neymar, não é mais nenhuma criança, né? Já tá com 30 e poucos anos aí. Olhar pro campeonato, o Santos acabou de voltar da segunda divisão. Você pega aí no meio de semana clubes que estão na Sul-Americana, clubes que estão na Libertadores brasileiro. O Santos tem a semana toda cheia para treinar, se recuperar, porque não tá em nada. Vai jogar agora a Copa do Brasil. Né? E olhar para a tabela. Tem que levar muito mais a sério, porque não cai. O Santos não caiu. Não, e é um plantel que vem sendo mais caro, né? Contratou aquele Rolheiser também, que estava lá no Benfica. Soteldo tá no Santos. Agora, eu entendo assim, Pipero, eu não vejo um Neymar focado. Eu. Não consigo. A cada jogo dessa liga aí, que ele vai, eu não consigo ver ali um jogador de futebol, pô. Eu fico vendo meio que um ex-jogador de futebol. Tá lá, vai pro evento, faz presença, posta em rede social, valoriza a liga. Isso é pro velho Vamp fazer, que encerrou a carreira, vai lá, joga, é um cara famosíssimo, querido por todos, joga lá em jogo festivo, é pro Amaralzinho, pro Marcelinho Carioca, pro Edilson Capetinha. Esses caras que eu tenho como amigos, que eu adoro e que chamam a atenção aonde pisam, mas são ex-jogadores de futebol. Pô, o cara ainda é jogador. Parece, muitas vezes, que ele tem uma postura de um ex-jogador. Um empresário. Virou um empresário. Vou aqui, vou ter um negócio aqui, vou ter um navio aqui, vou ter uma liga aqui, vou fazer uma presença aqui para bombar nas redes sociais. Me desculpa, é o que eu vejo. E eu não sou um cara que eu sou perseguidor do Neymar. Já cansei de elogiar aqui. Agora, do jeito que tá, eu não consigo acreditar que eu vou ver esse cara como eu acreditei quando ele voltou pro Brasil. Porque eu acreditei, eu falei, pô, agora ele vai voltar pro Brasil, pode decidir pra caramba no Santos, ganhar confiança de novo, jogar a Copa do Mundo. Mas do jeito que tá, por enquanto, eu não consigo confiar, o Piperno, nesse sonho dele de ser campeão da Copa do Mundo. Espero que mude, espero que eu cale minha boca, que eu queime minha língua, mas você acha a postura do Neymar hoje de alguém que está focado no futebol profissional? Eu acho que nem a velhinha de Taubaté acredita nisso mais, né? Desde que ele voltou, há muito tempo, né? Eu avalio sempre o Neymar como uma celebridade que de vez em quando joga bola e que também busca grandes negócios, o que, aliás, é um direito dele. Porque em relação a isso, o Neymar é um personagem honesto. O Neymar jamais ele vai chegar para alguém e falar, olha, eu tô vindo aqui pro seu time, porque agora, você que é um empresário do mundo do futebol, você que já foi presidente de clube, você foi lá contratar o Neymar, ele não vai chegar lá para você e falar assim, olha, Vamp, a minha prioridade agora é jogar bola. Eu vou me dedicar a isso. Ele não vai fazer isso. E tem uma loucura aí, Piperno. Isso aí, o contrato do Neymar acaba agora, dá para fazer mais 9 jogos, que ele pode sair. Quem vai contratar o Neymar sem jogar? Então... Tem alguém louco aí no mundo que possa rasgar? É por isso, e você é dirigente de futebol, você conhece isso muito melhor que eu acho que o Neymar nunca mais, o Santos é o último grande clube da carreira dele. Ninguém mais, nenhum grande clube vai embarcar nessa aventura. O que o Neymar, se quiser continuar fazendo isso que ele faz agora, né, esses shows midiáticos e tal, e de vez em quando entrar em campo, ele pode arrumar um time igual aquele sabe, lembra aquele time do México que o Ronaldinho Gaúcho arrumou no final da carreira? Alguma coisa assim. Esse tipo de coisa. Porque só louco hoje para contratar o Neymar tendo a expectativa de que contratou um grande jogador de futebol. Não vai acontecer isso. Agora, o Santos, já que ele contratou, já que o Santos topou esse negócio, até pela identidade dele, né, pelas origens do Neymar, enfim, alguma ligação com o clube. O Santos, assim, tem que usar com moderação e inteligência. Neymar, você pode jogar após? Então tá bom, então vamos lá, você viaja, entra lá um pouquinho no jogo e tal, mas não pode pensar em montar um time em torno dele. O Santos tem que entender que ele, Santos, também é candidato à metade de baixo da tabela, e essa é uma zona perigosa, que tem muito grandão, mais ou menos do mesmo nível,
Mas tem time intermediário, time pequeno e tal, que está trabalhando sério, está contratando boleiro de verdade, né? Como o Cuiabá, que ficou 4, 5 anos aí. Então, por exemplo, o Juventude já começou bem o campeonato, o Ceará montou um time certinho lá e tal. Então, esses times vão oferecer muita resistência para esses grandões, tipo o Santos, Vasco, agora há pouco a gente falou do Grêmio, que às vezes tem um pouco de dificuldade de entender a nova realidade. Você pega lá a tabela da Série B da Alemanha, esse ano o líder é o Hamburgo, que já foi campeão de Copa dos Campeões, mas já está pela 7ª temporada seguida. E nunca jogando caído, né? Quando caiu, agora foi o último a cair. Foi o último grandão a cair, 7 anos. Ou será que o Santos quer para ele o que acontece com o Vasco, que toda hora bate e volta, bate e volta? Então, o Santos precisa cair na real. O Neymar é um luxo, é uma extravagância para eventualmente usar de vez em quando, mas não dá para montar um time em torno dele. Como, aliás, para mim, Dorival assina a sentença de morte da seleção brasileira quando ele disse que estava com a expectativa de convocar o Neymar para montar um time que fosse lá jogar para ele. Ah, mas não só isso, né? Ele assinou a sentença em todos os jogos, né? Não, tudo bem, mas essa do Neymar foi também de doer a alma. Será que não acompanha o que acontece no futebol? Então, veja, é a mesma coisa o Santos hoje. Então, Pirata, se o Neymar tiver 0 bala e domingo que vem, coisa que eu não acredito muito, mas enfim, ó, professor, estou aqui agora, estou pronto para jogar, então tá bom. Mas ficar criando essa expectativa toda só faz com que o cara das redes digitais do Santos tenha que trabalhar muito. Aliás, esse cidadão, esse profissional, trabalha muito mais do que o Neymar. Mas pelo menos isso ele entrega, né, Piperno? É a única coisa que ele entrega. A única coisa que ele entrega é mediaticamente, porque realmente passam mais jogos do Santos, aumentaram os valores de patrocínio, mas sem contar que ele tira grande parte desses valores. Então, Pirata, mas aí que tá, o torcedor quer gol ou quer post? Sim, mas o torcedor quer dinheiro também, né? E querendo ou não, o Neymar pode trazer dinheiro para esse Santos, que, vamos ser sinceros, estava quebrado, né? Estava quebrado esse Santos. Eu acho que continua numa situação difícil, e se o Neymar continuar sendo esse jogador, enfim, vagalume que ele se tornou, que brilha lá de vez em quando e tal, e o Santos não cair na real, então o Santos pode ter ganho uns trocados agora, mas eu vou te falar um negócio, a ameaça de rebaixamento dá muito mais prejuízo. É uma situação do Neymar, ô Mauro César Pereira, que sempre gera um debate, e você costuma dizer que o Neymar hoje é um jogador imaginário, né? Agora, eu tô vendo que a cada dia deixa de ser até imaginário, porque passa a ser uma situação que eu não consigo ver o Neymar com uma vida de jogador profissional. Sempre quando eu vejo o Neymar tá em algum evento, o Neymar tá fazendo alguma aparição, o Neymar tá ganhando dinheiro de outras formas como empresário, sem ser com futebol, coisa que eu acho que ele poderia deixar para fazer. Quando parasse, eu até entendo o Piperno, mas negócio ele pode fazer. Sim, mas não negócio que ele foque mais do que no futebol, porque me desculpa, eu vejo mais o Neymar nessa liga aí, que a gente tá falando, e começou a ser muito falada por causa do Neymar, do que no Santos, do que no treino, do que no futebol, do que jogando. Por quê? Porque ali tem um negócio. E é claro, onde tem a imagem dele, esse negócio passa a valer ouro. O Neymar é um tesouro mediaticamente. Agora, eu acho que se for para virar um empresário, né, mais focado nos novos negócios, como navio, como liga de futebol, como o que quer que seja, poderia deixar para depois do futebol. Agora, eu hoje tive com pessoas aqui grandes do futebol, tá, em Madrid, e a gente falava sobre isso, sobre o Neymar. E é impressionante, porque um deles era até o Diego Costa, né, que tinha ali uma mesa de empresários do futebol, o Diego Costa também tava, que é um amigão que eu tenho no futebol, e o Diego disse, cara, é porque o Neymar, num jogo, vamos falar de seleção brasileira, num jogo, nós jogadores, nós respeitamos mais tendo o Neymar. Tipo, tá o Neymar ali. O jogador em si, um defensor, um Rudiger da vida, ele vai marcar de outro jeito, ele vai ter mais temor, e aí ele deu até um exemplo pra mim. Ele falou, eu vou dar um exemplo, a gente no Atlético de Madrid. Quando a gente entrava em campo contra o Real Madrid e tinha o Cristiano Ronaldo, era uma coisa.
a gente ficava, puta, fudeu, o cara tá lá. Quando ele não tava, o time entrava mais leve no jogo. O time entrava mais tranquilo no jogo. A gente falava, opa, essa é nossa. Claro que eu achei que ele exagerou e eu falei até na resenha, eu falei, mas calma aí, você tava falando do Cristiano Ronaldo no topo, no ápice, e agora do Neymar no final. E aí foi dito, tá bom, mas é o Neymar. E tinha outras pessoas ali, né, na roda do futebol que concordaram, eu fui o único que discordei. Falei, gente, desculpa, mas eu acho que se ele não focar, ele não vai conseguir ser decisivo na seleção. Dá pra acreditar ainda, Mauro, na sua opinião? Ou você concorda? Você acha que o Neymar está, às vezes, tendo mais uma mentalidade de empresário e popstar do que jogador de futebol? O Diego Costa tá em que ano? Ele está em 2025 ou ele está lá no tempo que ele jogava no Atlético de Madrid, o Neymar jogava no Barça? Faz tempo, né? Que faz tempo isso, né? Pois é, isso faz tempo. Isso aconteceu. O Cristiano Ronaldo estava também no futebol espanhol, brilhando no Real Madrid, não está mais. Esse discurso é um discurso do que era antes, não é do presente, é um discurso do passado. O presente simplesmente não joga. Quase 490 dias, duas participações em minutos em jogos do Al Hilal, depois 7 jogos pelo Santos, se machucou e está aí há um mês e meio praticamente sem jogar. Essa é a realidade é essa. Simples assim. Um jogador que não entra em campo não assusta ninguém. Né? Mas quando ele entra, né, Mauro? Chegou até o momento do final do Paulista que você nunca, e aqui eu tenho que ser justo para dizer, eu até dizia, opa, será que agora vai? Você em momento nenhum. Mas teve um momento que chegou a dar ali uma certa esperança, fez o gol olímpico, né? Fez o gol de falta, mas aí de repente ele lesiona de novo. As lesões que eu acho que são muito preocupantes. E é por isso que eu falo, quem me critica fala, pô, você fala do Neymar, pô. O que tem a ver carnaval? Ele não corre no carnaval. Gente, mas ele não dorme estando no carnaval. Ele não descansa estando no carnaval. É por isso que eu acho que ele não está tendo uma vida de jogador de futebol. Você acha isso também, Mauro? Não sei, eu ando com ele, mas, sinceramente, eu acho que assim, eu não tenho muita paciência de falar de Neymar. Eu não tenho, então eu fico me repetindo aqui. Agora, se o Santos, que é um clube tão tradicional, tão importante, né, com sua torcida, se submete à situação que ele submete, que parece que o Neymar é o dono do Santos, né, a impressão que fica é essa, né, que o pai dele está lá, que eles vão reformar um CD, que não sei o quê. Se o Santos quer assim, ok. Se santistas, não todos, né, mas santistas também estão felizes assim, ok, quem sou eu aqui para recriminar? Sejam felizes a cada um à sua maneira. Eu, sinceramente, continuo achando que ele é um jogador imaginário. Vai voltar a ser um jogador de verdade quando, de fato, fizer uma sequência de jogos, quando jogar bem, quando decidir partidas, né? E, como você mesmo falou, do que adianta você alavancar a receita se você eleva também o custo, né, mensal? Porque você tem que pagar o jogador também, claro, e ele é caro. Essa conta fecha? Não sei, não conheço os números, que eu saiba o Santos não os apresentou. Isso aí cabe ao conselho do Santos lá, o pessoal do clube pedir ao presidente que apresente esses números para ver se dá lucro para o Santos, se empata ou se dá prejuízo. Porque lucro técnico, digamos assim, né? Retorno técnico, muito pouco. O Olímpico na Inter de Limeira, né, que foi rebaixada, uma falta, é muito pouco, muito pouco. Muito pouco. Bem menos que o Depay, né? O Depay, pelo menos, joga regularmente, está em campo. Dificilmente fica de fora. Sobe na bola, né, faz umas coisinhas assim. Pump, você ainda espera alguma coisa do Neymar dentro de campo? E até trazendo aí esse assunto que eu trouxe aqui, né, do Diego, que ele fala, cara, eu acho que ainda muda. Né, do jogador que vai enfrentar uma seleção brasileira, eu acho que ainda muda. Ele até falou que no começo dele no Brasil, né, quando ele chega, ele sentia que a postura dos adversários eram diferentes. Eles não chegavam tão forte nele, tinha um respeito, sabe? Exagerado. Depois ele foi vendo que foi mudando. Depois a porrada começou a comer. Depois foi... Mas você acha que tem isso ainda por parte de jogador de seleção? Opa, é o Neymar que tá ali. Vamos ficar mais ligado ou não? Você acha que não mais? E o que você espera do Neymar ainda? Bola dentro de campo. Então, Tico, o Neymar ficou quase 1 ano e meio sem jogar, né? Lá no Al Hilal, aí vem pro Santos e aí começa a jogar partida do Campeonato Paulista. Novo Horizontino, Inter de Limeira,
né? Água Santa, isso tudo. E aí, naquela semana, eu estava vendo que saiu a convocação para a seleção, né? As seleções jogando as eliminatórias. E naquela própria semana, estava tendo Liga dos Campeões. O Brasil enfrentar a Argentina, e digo, pô, tô vendo aí o McAllister jogando contra o Paris Saint-Germain. Jogos ali pegados de eliminatória, né? Para definir quem passava as quartas de finais. Depou enfrentando o Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Madrid. Me baseei mais nos jogadores argentinos, porque era o próximo, era uma das seleções que o Brasil ia enfrentar na data FIFA, né? E os caras jogando todos jogos acirrados na Europa, né? Enquanto o Neymar estava jogando aqui contra o Inter de Limeira, e vindo de uma lesão de mais de um ano. Então eu digo, esse cara ainda não está preparado para encarar esses monstros aí que estão na Europa jogando. Aí você pergunta, e o futuro agora? Eu estou esperando para ver o que vai acontecer no Brasileiro, porque o Campeonato Paulista, a Inter caiu, você teve Água Santa. Agora que é para valer, o nível é maior. Vai enfrentar daqui a pouco um Flamengo, um Inter, um Grêmio, um Bahia, Fortaleza. Aí a gente vai saber o que vai ser o Neymar para frente. Porque eu não acredito que nenhum clube, fora o Santos, né, ele tem um contrato aí que dá para fazer mais 9 jogos, se eu não me engano. Quem que vai chegar assim e botar... Primeiro que eu não é um jogador barato. Quem que vai chegar agora? Vou lá no Brasil trazer o Neymar de volta. Pode ser lá nos Estados Unidos. Você acha que os americanos comem mosca também? O cara lá outro dia ficou puto com ele lá. Isso faz 1 ano e meio, 2 anos. Ele falou, ó... Sabe, lembra que aquela conversa vou para os Estados Unidos, que lá é mais moleza. Foi. O cara lá que é o dirigente que comanda a liga, falou, aqui não. Aqui não. Por mais que seja amigo do Messi e do Soares. Mas lá eles estão lá disputando também. O time do Messi lá, o Messi está fazendo gol, mas não ganha 3 jogos. Para ele voltar agora a jogar nesse alto nível que ele se espera, ou ter já não é nenhum menino de 25, 26 anos, 33 anos, é o Campeonato Nacional. Mas você acha que ele jogando o Campeonato Nacional ainda pode ser diferente? Porque a gente lembra o Ronaldo. Mas, Tico, pra gente saber, tem que jogar. Tem que jogar. O Ronaldo, ele volta pro Corinthians, ele recupera, faz um trabalho, consegue ainda ganhar o Campeonato Paulista e ganha a Copa do Brasil. Né? Muito mais velho e teve lesões a carreira toda. O Adriano, Vamp, o Adriano no Flamengo. O Adriano foi campeão. O Adriano é campeão no Corinthians. Ele é campeão do Corinthians. E ele faz o gol. Eu falo que aquele gol contra o Atlético Mineiro foi o gol do título. No Pacaembu. Ele com tendão, todo arrebentado, mas já mais velho. O Neymar a gente ainda não sabe porque tem que jogar. O Neymar tá o quê? 1 ano e meio, 2 anos, que não faz... Você vê que em 1 mês no Santos ele fez mais jogo do que 1 ano de Al Hilal. Tá, mas tinha algum jogador na tua época, Vamp, assim... que estava em fim de carreira, só para eu te perguntar, vocês pensavam, opa, esse cara tá jogando, ferrou, mesmo em fim de carreira ou não? Não tinha. Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos. Então, aí vocês pensavam assim quando o Romário estava em campo ou não? Vocês já pensavam, tá louco, tá com 40 meu, o Romário anos. em campo, até hoje, ele assusta todo mundo. Mas aí, então tá comprovando, pô. Mas por que o Diego assusta? Costa falou? Porque ele assusta, porque ele tá jogando. É o que o Mauro falou aqui, se você não tá jogando, como é que você vai assustar? Não tá jogando, não vai ter medo, tem que estar jogando, Tico. Sim, mas então, eu tô usando essa pergunta pro Neymar no Brasileiro e na Copa do Mundo. Ele em campo muda a postura dos adversários que estão em campo? Lógico, os grandes jogadores, todo mundo teme, todo mundo respeita. Eu ia jogar contra o Alex no Palmeiras lá, pra mim foi o maior meia que eu marquei. Tinha que ficar espertíssimo, senão decide. E é isso, né, Piperno? Porque é o Neymar em campo. Aí, isso pode mudar um pouco a cabeça dos adversários. O problema é o que o Vamp falou, o que o Mauro César falou, que ele tem ficado mais fora do que dentro de campo. Mas estando dentro de campo, você vê, Diego Costa falou isso comigo, Vampeta tá falando isso comigo, muda a mentalidade do jogador que tá jogando contra. Mas aí que tá o negócio. Quando é que de fato ele vai jogar? E tem uma coisa. O jogador de futebol, ele respeita o outro jogador de futebol, né? Nesse tipo de ambiente, declaração, tá lá numa festa, uma reunião social e tal. Ele não vai falar, o cara acabou, o sujeito não joga nada.
Eu acho até bacana esse espírito aí que reina entre a maior parte dos jogadores de futebol, né? Esse respeito mútuo. Ninguém vai falar, olha, o Neymar hoje, você pega um becão forte, vai dar um encontrão nele, ele desmonta. E é muito isso, porque é óbvio que ninguém nega que ele seja um virtuoso da bola, mas também não dá para dizer que ele seja um atleta. Como é que alguém que não seja exatamente um atleta vai encarar esse futebol físico? É por isso, sabe, não tem que ser gênio para entender que também por isso ele se contunde toda hora, né? Ele tem tido voos de galinha aí, joga um pouquinho, tem lá um brilhareco e tal, depois desaparece de novo. Então, eu não tenho a expectativa de que ele vá ter uma sequência, né? Que você possa ter aí uma expectativa continuada em relação a ele, porque ele vai jogar de vez em quando, aí vai pegar lá um time de marcação mais espaçado, ele vai fazer uma jogada genial, ele sabe fazer isso. Mas são coisas cada vez mais raras, né?